Metropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao setor industrial. O concurso Abrace a Bauer 2024 já foram abertas as inscrições e que podem ser realizadas no site da Prefeitura de Petrópolis. As demissões no comércio acendem um alerta, foi o que citou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis. Os dados foram levantados com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E ainda em oportunidades, a Secretaria de Trabalho e Renda divulgou 1.596 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade. E o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, paga nesta segunda-feira a parcela do 13º salário a quem recebe acima do valor mínimo. E a Mega Sena mais uma vez acumulou. E o prêmio estimado para esta terça-feira é de 95 milhões de reais. O diálogo com o objetivo de acompanhar as movimentações econômicas e dos setores e os impactos que elas trazem na economia do país. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais que você já bem conhece, Facebook e YouTube, TV Correio da Manhã, no nosso site tvc16.com, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo. Além disso, você tem as nossas redes sociais, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, nossos Instagrams também aí à disposição da população para ficar bem informada sobre tudo o que acontece de mais importante na nossa área de cobertura. A gente começa a edição de hoje falando um pouquinho sobre a Bauerfest. O evento tradicionalíssimo em Petrópolis está se aproximando e começaram, inclusive, no último sábado, as inscrições para o concurso Abrace a Bauer 2024. E que ele é promovido pela Prefeitura de Petrópolis e 9 instituições parceiras, que são o Cicomércio, a Arte, que é a Associação da Rua Tereza, o ACEP, CDL, o Petrópolis Convention e Vistos Bureau, a Feirinha de Itaipava, além do Sinditurismo, a Associação da Rua 16 de Março e a Associação dos Microcervejeiros de Petrópolis. E as inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura, em www.petrópolis.rj.gov.br. O concurso vai premiar 2 estabelecimentos que estiverem melhor enfeitados com o tema da Bauerfest, levando em conta as cores da festa e tudo o que a torna tradicional. Os prêmios são em dinheiro, R$3.000, para o primeiro colocado e R$1.500 para o segundo. As inscrições seguem até o fim deste mês, ou seja, no dia 30 de junho. E a divulgação do resultado acontece no dia 7 de julho por meio das redes sociais, das instituições e também da Prefeitura. A 35ª Bauerfest acontece então entre os dias 21 de junho e 7 de julho. A estrutura da festa já está sendo montada, inclusive nos arredores ali do Palácio de Cristal. Inclusive a rua Monsenhor Bacelar, ali para quem vai direto ali para Monte Caseiros, já está impedido inclusive para ônibus, veículos grandes. Então já fique atento aí, logo essas alterações vão acontecer também para os veículos de passeio, os carros. Então é importante ficar atento a essas também alterações que vão acontecer. E lembrando então, você que é do comércio de Petrópolis, lojista, gosta de participar, é uma boa oportunidade também aí para conseguir um prêmio em dinheiro. Então as inscrições seguem até o dia 30 de junho. Ainda falando sobre comércio, mas agora um cenário completamente diferente. O comércio, a gente sabe, é uma das atividades mais duramente atingidas pela falta de investimentos e que movimentam a economia da cidade. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostraram que este ano o setor sofreu com retração e nos 4 primeiros meses de 2024 tem 151 vagas a menos.
Em abril, foram menos 2 postos de trabalho. O saldo de empregos na cidade, entre todos os setores, fechou o primeiro quadrimestre do ano com 572 novas vagas, mas o comércio e construção civil não conseguiram manter todos os empregados. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, os índices vêm confirmando que os empresários sentem na pele. Sem apoio do poder público em investimentos, a economia da cidade não avança. O desempenho no primeiro quadrimestre é positivo e foi mais impulsionado pela indústria, com 283 postos de trabalho, e pelos serviços, com mais 442 pessoas empregadas. O comércio, com 151 vagas a menos, foi o que mais sofreu com a retração, seguido da construção civil, com 13 vagas perdidas. No total, entre todos os setores, nos 4 primeiros meses deste ano, Petrópolis obteve 9.935 novas vagas e 9.363 desligamentos, um saldo positivo de 572 oportunidades formais. Em abril, o último mês consolidado na pesquisa, o comércio teve 2 vagas a menos e a construção civil outros 12 postos de trabalho perdidos. O quarto mês do ano, entre todos os setores econômicos, gerou 2.420 vagas e 2.399 desligamentos, com um saldo de 21 vagas positivamente. A alta temporada de inverno tem expectativa dos lojistas em melhora do quadro, mas, segundo eles, Petrópolis tem que trabalhar fora da sazonalidade. E a gente viu aí, né, 2 temas que acabam se complementando. A gente falou sobre a Bauernfest, que aumenta essa expectativa. Em contrapartida, você tem aí o setor de comércio hoje gerando, infelizmente, um saldo negativo quando se trata aí das vagas formais de trabalho, o que mostra o setor aí apresentando uma dificuldade, né? E a gente já sabe, essa dificuldade ela vem há bastante tempo, não só por conta da economia em si. Logo em seguida, tivemos a pandemia, o que dificultou ainda mais esse processo, e também em relação às tragédias aqui em Petrópolis. A gente sabe que em 2022, o comércio, principalmente no centro da cidade, foi praticamente devastado. Rua Teresa, da mesma forma, e obviamente muitos ainda pagam empréstimos, dívidas que precisaram arcar naquela época para conseguir retomar o serviço, né, ali, o trabalho, a loja que seja. Então a gente sabe da dificuldade que ainda está sendo essa retomada econômica e a geração de emprego e renda, principalmente por conta do setor do comércio, devido a esses problemas que a gente acabou de citar aqui. E de fato, não apenas ficar na sazonalidade. A Bauer ela é um ótimo incentivo, com toda certeza, a gente apoia inclusive, mas é necessário também pensar, porque a Bauer ela acontece em 3 semanas, 2 semanas, não o ano inteiro. Bom, além disso, a gente, para trazer continuidade aqui, o Balcão Empregos, o Balcão Online de Petrópolis está divulgando 64 vagas de emprego para esta semana. As candidaturas podem ser realizadas pela internet, no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. O Balcão Online de Petrópolis ele é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. São diversas oportunidades, entre elas, por exemplo, para você que está nos acompanhando, ter uma ideia das oportunidades, há vagas, por exemplo, para analista de RH, analista industrial, auxiliar de pintor, carpinteiro de obras, encarregado de limpeza e operações, enfim, todas as vagas você também acompanha no nosso site tvc16.com. Acesse para você concorrer a uma dessas oportunidades. Cadastra o currículo, verifica todos os dados, veja se estão todos atualizados, a gente sempre ressalta isso aqui, e também, né, se não temos nenhuma informação errada, algum número faltando, alguma coisa do tipo, principalmente relacionados aí às informações de contato, ou seja, o número de telefone, o e-mail, o endereço. Isso porque as vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Então, se você tem o perfil daquela oportunidade, a empresa vai entrar em contato. Mas, por exemplo, está faltando algum número, o e-mail não está correto, isso pode dificultar ali o contato entre a empresa e você que está concorrendo a essa vaga. Então, não deixe de atualizar. A gente lembra também, as vagas são atualizadas semanalmente no portal. Então, verifique toda semana, pode ser que surja uma vaga do seu interesse e do seu perfil. Mudando de assunto, a expectativa é que a Câmara Municipal vote nessa semana o pedido de inclusão e abertura
da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do ônibus, e que foi apresentada pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, na última semana. A proposta é investigar irregularidades nas prestações dos serviços de transporte público coletivo no município e deve ter aí 90 dias, ou seja, 3 meses, para concluir as investigações. O requerimento ele vai ser lido na próxima sessão, ou seja, amanhã, terça-feira, e depois ela é encaminhada ao presidente da casa, ou seja, o vereador Júnior Coruja, e então enviada ao judiciário para obtenção de parecer. E só após concluídas essas etapas pode ser aberta então a investigação. Entre as justificativas para a abertura da CPI é de que a Prefeitura tenha permitido a circulação de veículos reprovados em fiscalizações realizadas pela CPTrans por vários meses até o presente momento. A própria CPTrans afirmou que mantém os veículos reprovados em circulação, ao divulgar o percentual de reprovados da empresa Petroita na última semana. E no ano passado, o Ministério Público já interveio para obrigar a Prefeitura a cumprir o papel de controle do transporte público. O objetivo da CPI precisa ser bem específico e viável de investigação em 90 dias, além de passar pela base governista. Nessa lista de pedidos que estão na mesa do presidente da casa, Júnior Coruja, ainda tem um pedido de cassação contra o prefeito Rubens Bom Tempo, que foi protocolado pelo vereador Eduardo do Blog pelo possível descumprimento ao orçamento municipal. E essas imagens que você está vendo, inclusive, na tela aí, só para a gente voltar aqui a tratar da questão dos ônibus, são ônibus que eram da empresa Cascatinha. Nós trouxemos essa informação, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate na última sexta-feira, e que estão operando agora pela Petroita. Coletivos que passaram também por fiscalizações, que apresentaram problemas e que simplesmente foram pintados, e você consegue ver aí, justamente esse é um veículo que não era comum aqui na cidade, e ele simplesmente agora recebe um novo veículo, novo entre aspas, obviamente, né? E que está aí rodando, que está operando. Aí eu pergunto, se a Cascatinha foi proibida de operar em Petrópolis devido à má prestação do serviço e à falta de segurança por conta dos coletivos que estavam operando, como que a CPTrans vai deixar que esses ônibus que você viu aí na tela operarem pela Petroita? Não faz sentido nenhum. E como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate também, a Prefeitura de Petrópolis fez o decreto, decretou ali a caducidade da Cascatinha, mas da Petroita não. Sendo que o cenário da Petroita é o mesmo da Cascatinha. Não estamos aqui, obviamente, sempre lembrando, contra os funcionários, muito pelo contrário. Devem receber os seus direitos e a garantia de uma oportunidade. Mas, ou que a empresa renove a frota, porque, de fato, não há essa possibilidade hoje da empresa continuar operando na cidade. É a mesma situação. Mas a Prefeitura mantém esses ônibus operando. E como comentou, se 87% das linhas da Petroita foram reprovados, como que a empresa está operando? São quais ônibus que estão operando? Porque a gente sabe, 87% é muita coisa. Se fossem, por exemplo, a gente deu até inclusive isso aqui na semana passada também, se fossem 100 coletivos hoje da Petroita e 87 foram reprovados, 87% foi reprovado, você só teria 13 ônibus ali para operar. Conseguiria operar em todas as linhas? Não conseguiria, ou seja, isso mostra claramente que esses coletivos reprovados continuam operando na cidade. A nossa equipe questionou a Prefeitura e não recebeu informações a respeito dessa fiscalização e se vai tomar alguma medida. Além disso, a Prefeitura permanece no silêncio em relação aos 241 milhões de reais que foram disponibilizados por meio do Pax Eleições, que na verdade é um empréstimo, para o transporte. São 182 ônibus, 30 elétricos, totalizando aí 212 coletivos para Petrópolis. Esses coletivos vão ser comprados, a verba que é disponibilizada, a Prefeitura vai doar esses coletivos para as empresas, em contrapartida vai ter ali parte do orçamento da arrecadação das empresas. Como que isso vai funcionar? A Prefeitura ainda não esclareceu. E são 241 milhões de reais. E vale lembrar, esses 241 milhões de reais vai virar, na verdade, uma bola de neve em relação ao custo para Petrópolis, porque são juros compostos, levando em consideração o prazo de 20 anos que foi dado para poder realizar e o prazo também de carência, que é de 8 anos, a Prefeitura de Petrópolis
vai pagar pelo menos 720 milhões de reais. E aí entra uma outra preocupação. Porventura, se a prefeitura, por exemplo, assume as linhas, o decreto, a legislação aqui em Petrópolis determina pela CPTrans as normas. Ônibus comum pode operar 11 anos, micro-ônibus pode operar 8 anos. A prefeitura compra, por exemplo, esses ônibus. São 212 ônibus. Assume o serviço. Isso é só uma suposição para você que está em casa. Assume esse serviço e vai ter que pagar em 20 anos aí esses 241, que pode virar esses 720 milhões que a gente acabou de comentar aqui. Se não mais, a depender da quantidade de parcela que vai pagar e do valor que vai pagar. Mas o custo dos coletivos para continuar operando, precisam de manutenção, enfim. E na metade desse prazo de pagamento, por exemplo, desse empréstimo, que seria de 20, quando tiver 11 anos, a prefeitura vai ter que trocar todos esses ônibus. Porque o prazo, como a gente já sabe, é de 11 anos para operar. Então, qual que é o cenário que hoje Petrópolis tem para o futuro dos ônibus? O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital para licitação porque encontrou irregularidades. A Petroita continua operando. As outras empresas assumiram os serviços de forma emergencial, mas não há um contrato ali, não há um reajuste, uma cláusula para que essas empresas assumam esse serviço. A situação é muito delicada. A prefeitura vai pegar 241 milhões de reais, mas não fala o que vai fazer. E aí tem essa preocupação do orçamento, das linhas, enfim. O cenário é caótico em Petrópolis. Não é porque a cascatinha saiu que o cenário mudou. Ainda há muito o que ser feito, muito ainda o que ser respondido em relação ao serviço em Petrópolis. Após o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a influenza, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai manter o imunizante disponível nas 15 salas de vacinação do município e que foram distribuídas entre o 1º e o 5º distrito. Já a partir dessa segunda-feira, todas as pessoas acima de 6 meses podem se imunizar e garantir assim a proteção contra a gripe. No nosso site você confere a lista completa com as unidades disponíveis. A gente lembra, a imunização em Petrópolis muito abaixo do ideal, não chegou nem a 50% da cobertura. Isso para o público-alvo, que dirá de toda a população acima dos 6 meses de idade. Então não deixe, você que está nos acompanhando, se você ainda não se imunizou, procure uma das 15 salas de imunização e faça a aplicação, leve ali um documento oficial com foto e a sua caderneta de vacinação. Lembrando, acima de 6 meses, qualquer petropolitano pode ser imunizado contra a gripe. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você em relação à nossa área de cobertura. E claro, a previsão do tempo também para o início da semana. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Antes do intervalo, a gente citou aqui a questão, por exemplo, da imunização contra a gripe em Petrópolis. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque a Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que, devido à falta de doses no estado, a vacinação contra a varicela para o público de 1 a 3 meses, de 1 ano e 3 meses, que é a primeira dose, e 4 anos, que é o reforço, foi temporariamente suspensa no município. Devido a problemas relacionados à qualidade na produção internacional da vacina, as entregas para o Ministério da Saúde foram afetadas. Uma nova remessa foi entregue e vai ser liberada após todos os testes de qualidade aprovados pelo Instituto Nacional. Então a gente já sabe aí, vacinação contra a varicela suspensa temporariamente em Nova Friburgo. Mas fique atento, assim que for retomada essa imunização, não deixe de levar o público específico para realizar a vacinação e ficar protegido aí contra as doenças. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que ganharam mais que um salário mínimo, começam a receber nesta segunda-feira a segunda parcela do 13º salário. O pagamento vai até o próximo dia 7 de junho, com as datas definidas conforme o dígito final do número de inscrição social, UNIS. O pagamento do 13º salário a quem ganha um salário mínimo começou no dia 24 e também segue até o dia 8. Até o fim desta semana, mais de 33.600.000 segurados vão receber a primeira parcela, e ao somar os que ganham o benefício mínimo e os que recebem acima dele. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º estão disponíveis no aplicativo Meu INSS, tanto para celular Android ou iOS e tablet. E a consulta também pode ser feita pelo site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Neste caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas, ou seja, o CPF, e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, de 7 da manhã até as 10 horas da noite. O decreto com a antecipação do 13º foi assinado em março. Esse será o 5º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber as parcelas do 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia da Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. Bom, chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o início da semana. Então, aí, as respectivas previsões do tempo para a nossa área de cobertura. Inclusive, um fim de semana bem agradável aqui na cidade, apesar, da queda acentuada na temperatura, principalmente com a chegada do período da noite. Bom, mas vamos à previsão do tempo, então, para essa terça-feira aqui para a nossa região de cobertura. Como você já pode ver, há algumas cidades aí que há possibilidade de chuva, viu? Em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol entre nuvens e temperatura estável. Há uma leve possibilidade de chuva durante a tarde e a noite, e os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de declínio na temperatura, sol entre nuvens e também há possibilidade de chuvas isoladas para o período da tarde e noite desta terça-feira.
Os termômetros do município vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. As temperaturas, de uma forma geral, bem similares para essa terça-feira na nossa região de cobertura. Em Petrópolis, a temperatura máxima continua ali em constante declínio, marcando aí 25 graus, como a gente consegue ver no nosso telão aí do lado direito, na parte superior da tela. Já a temperatura mínima se mantém estável em 13 graus. O dia aqui na cidade vai ser de muitas nuvens no céu e possibilidade também de chuvas isoladas. Em Paraíba do Sul, diferente dos outros municípios que a gente acabou de citar, o dia será de elevação na temperatura. Assim, a terça-feira será de muitas nuvens no céu e há possibilidade de chuva a partir do período da tarde, com as temperaturas marcando mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Já em Pati de Alferes, a terça-feira vai ser de declínio na temperatura e possibilidade de chuva. Os ventos na cidade vão variar, então, entre fracos e moderados e o dia deve amanhecer bastante nublado. Temperaturas: mínima 14, máxima 25 graus. Para a gente encerrar a previsão do tempo para essa terça-feira aqui da nossa região de cobertura, em 3 dias o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e a temperatura estável, e que deve variar entre a mínima de 18 e máxima de 29 graus para essa terça-feira. 3 dias aí sendo a cidade com maior temperatura, então, para essa terça-feira, 29 graus. A gente consegue ver ali uma diferença bem grande, né? Mínima de 15, máxima de 29, então é sempre importante ficar atento. Se você for sair, trabalhar, vai sair na parte da tarde, vai ficar na rua até de noite, leva um agasalho, uma blusa de frio, que seja, porque a temperatura cai bastante e essa mudança repentina, né? Essa mudança drástica na temperatura, principalmente para os alérgicos, é uma situação delicada, viu? E que inclusive atinge muitos aí que acabam ficando com a imunidade baixa durante esse período. Mudando de assunto, a Mega Sena voltou a acumular, viu? E o prêmio estimado para o próximo sorteio é de 95 milhões de reais. As dezenas sorteadas no último sorteio sábado foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58. A Quina teve 126 ganhadores e cada um vai receber pouco mais de R$ 45.790. Os acertadores da quadra foram ao todo 9.008 acertadores e cada um recebe prêmio de R$ 915,08. Os números do concurso 2.732 da Mega Sena vão ser sorteados amanhã, terça-feira, em São Paulo, a partir das 8 horas da noite. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. E a aposta simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Falando mais uma vez sobre imunização aqui no Correio Petropolitano Debate, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro já começaram a receber 320 mil doses da vacina contra a poliomielite, o que corresponde à primeira parcela de um total de 640 mil doses do imunizante. O público-alvo da vacinação são crianças de 1 a 4 anos de idade, mesmo com o esquema vacinal completo. No estado do Rio de Janeiro, em 2022, veja só, apenas 58,89% das crianças menores de 1 ano foram imunizadas contra a doença. Em 2023, houve um avanço para 70,43% da cobertura vacinal. No entanto, ainda não é o suficiente, porque a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95%. A gente vai acompanhar a fala do Mário Sérgio, ele que faz parte da equipe da Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica e também fala um pouquinho sobre a imunização contra a poliomielite no estado do Rio. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro está empenhada em garantir que a campanha nacional contra a poliomielite seja implementada já a partir de segunda-feira. Foi uma campanha lançada pelo Ministério, convocando toda a população, todos os estados, todos os municípios do país a se agregar, a aderir a essa campanha, porque ela é uma campanha importantíssima para evitar que crianças nasçam e contraiam uma doença gravíssima, uma doença quase que irreversível, que já não circula no país desde 1994, quando a doença foi eliminada, considerada eliminada no país. Nesta campanha, por exemplo, mesmo as crianças que já tomaram a vacina recentemente podem procurar um posto de saúde e devem tomar essa dose de reforço, para garantir que a criança fique protegida. É muito importante que a população entenda que essa vacina ela tem garantido a saúde de muitas crianças, de todas as crianças brasileiras. Hoje a gente não tem registro da doença no país,
por ter sido eliminada exatamente por conta da vacina. É uma vacina segura, mas a gente tem uma preocupação. Nos últimos 2 anos, a gente teve uma queda na procura por essa vacina. É uma vacina segura, era uma vacina que a gente tinha sempre adesão com mais de 90%, cerca de 95% sempre foi a meta, a gente sempre atingia essa meta há cerca de 5, 6 anos atrás. De um tempo para cá, isso foi caindo, então hoje é uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde, né, e dos 92 municípios que a gente melhore esses indicadores, alcance essa meta, né, que é atingir pelo menos 90% de cobertura na população-alvo. As crianças que estão sendo recomendadas a serem vacinadas é criança de 1 a 4 anos de idade. Esse é o público específico, vai ser a vacina da gotinha, né? As crianças não precisam ter medo, mas mesmo quando é a vacina com injetável, é uma vacina segura, é uma vacina que protege a criança. O mais importante que a criança vai ficar protegida contra uma doença, infelizmente, que afetou muitas crianças, muitas pessoas no passado e que hoje o Brasil se encontra livre dessa doença. Mas é necessário que haja esse engajamento por parte da população. Nossa campanha começa no dia 27 e tem lá um dia D no mês de junho, mas a gente ainda está envolvido com a distribuição. Nós vamos receber nessa primeira etapa cerca de 600 mil doses que serão distribuídas. Nessa primeira etapa, 320 mil doses. A nossa central de armazenamento fará também a distribuição para que ela chegue aos 92 municípios, para que toda a população, né, leve o seu filho de 1 a 4 anos de idade para tomar essa vacina, porque ela é muito importante, vai evitar uma doença grave que pode entristecer os pais se a gente não tomar esse cuidado. Livre da poliomielite é o que a Secretaria de Estado de Saúde deseja nesse momento e conta com a participação e a adesão de toda a população. Como a gente acompanhou aí, né, é fundamental que a população faça parte dessa campanha e assim as crianças possam ser imunizadas. Como a gente viu, 2023 ele não atingiu a meta, 2022 muito menos. O ideal é que em 2024 a Secretaria de Estado de Saúde tenha aí esses índices de forma adequada e que corresponde a 95% da cobertura vacinal, então, contra a poliomielite. A gente já trouxe entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate falando sobre o tema, a preocupação dos órgãos de forma geral com essa baixa cobertura e, é claro, a gente sabe também, né, que não é só contra a poliomielite. A gente trouxe aqui contra, por exemplo, a influenza, a gente falou sobre a varicela em Nova Friburgo. É importante que toda a população tenha consciência dessa necessidade de imunização das crianças para mantê-las seguras dos vírus e, obviamente, do agravamento das possíveis doenças. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Corpus Christi. No período, a corporação registrou um aumento no número de acidentes em comparação com o mesmo período do ano passado. O reforço na fiscalização realizado pela Polícia Rodoviária Federal durante o feriado de Corpus Christi teve como objetivo principal garantir a segurança dos usuários das rodovias federais. De acordo com a corporação, centenas de veículos foram flagrados transitando acima da velocidade permitida, o que demonstra a necessidade de medidas rigorosas para coibir comportamentos imprudentes. Entre os dias 29 de maio e 2 de junho, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registrados 91 acidentes, um aumento de 42% quando comparado ao período do ano passado, e 94 pessoas feridas. Foram registradas 14 mortes, o que representa um aumento de 366% quando comparado ao feriado de 2023. Durante o período, a PRF também aplicou 4.494 autuações, 38 pessoas foram detidas e 11 veículos foram recuperados. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a importância da conscientização e do cumprimento das normas de trânsito para prevenir acidentes e preservar as vidas. Além das ações de fiscalização, a educação e a conscientização dos condutores também foram promovidas durante o feriado. Situação difícil, né? Imagina só, 366% aí de aumento no número de mortes nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro.
e 42% no número de acidentes registrados. Por isso que a gente, aqui no Correio Petropolitano Debate, também sempre comenta sobre a cautela no trânsito, a responsabilidade, o respeito às leis, às normas do Código de Trânsito brasileiro. Isso não é à toa, não é para que a gente seja chato, mas é para que sejam, de fato, amenizados os riscos de acidente. Porque você viu aí, pela reportagem, um aumento de 42% no número de acidentes, 366 de mortes no estado do Rio, somente nesse feriado. E se for levar, obviamente, todos os feriados até agora no ano, a situação é pior. Então, cautela no trânsito, respeite o limite de velocidade, evite o uso do telefone celular quando você for dirigir, assim como, por exemplo, da bebida alcoólica. A gente sempre traz aqui esses balanços também, inclusive da Operação Lei Seca, muitos que ainda bebem e vão dirigir depois. A gente sabe que o reflexo ele fica menor, a pessoa tem ali uma noção de espaço pior, equilíbrio, enfim, tudo isso afeta a direção. Então, com esses índices que a gente acabou de trazer aqui, a gente espera que a população tenha um pouco mais de consciência e possa não só não fazer isso, mas também incentivar as outras pessoas a também não fazer. Né? Se a pessoa está cansada, inclusive também, a gente sabe, feriado prolongado, muitos aproveitam ali para ir para a praia, para aproveitar junto com a família, vá voltar à viagem, está tarde, está cansado, faz uma pausa, para num posto, lava o rosto, come alguma coisa, né? Para minimizar essa possibilidade. Se estiver chovendo, reduz a velocidade. São dicas simples, a gente sempre traz aqui, revisa o carro diariamente, se for para a estrada, principalmente, né, os principais ali, farol, freio, né, óleo do motor. São dicas simples, mas fundamentais para se evitar esses tipos de problemas. Porque até mesmo uma falha mecânica no meio da rodovia federal pode ocasionar um acidente. Se os veículos passam a 90, 100 km por hora, o veículo da frente dá um pane, por exemplo, para o veículo, se o veículo de trás estiver muito perto, não vai dar tempo dele frear e vai acontecer um acidente. Os índices ainda são muito altos nas rodovias federais e é preciso que a população tenha consciência, porque não vai adiantar apenas a Polícia Rodoviária Federal, o Estado, por meio do Detran, da Operação Lei Seca, realizar essas fiscalizações, porque quem bebe é o motorista, quem bebe é o condutor. Quem passa do limite de velocidade é o motorista, é o condutor. Então é preciso que a população, mais uma vez, tenha consciência dos riscos em não obedecer às leis de trânsito e o resultado é isso que a gente acabou de acompanhar. Um aumento expressivo no número de mortes, infelizmente, nas rodovias federais. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, você vai acompanhar uma análise do IBGE que retrata o setor da construção, principalmente da indústria da construção. Os dados apontam que a indústria da construção gerou 439 bilhões de reais em valor de incorporações, obras ou serviços em 2022. E você então vai acompanhar toda essa análise completa após o nosso intervalo. Não saia daí, o Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia.
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A pesquisa anual da indústria da construção em 2022 revelou que serviços especializados para a construção, que são serviços como acabamento, pintura, instalação de tubulações, são serviços acessórios à construção, ele tem cada vez mais ganho espaço dentro do valor de incorporações, obras e serviços da construção. Ainda dos 3 grandes segmentos, construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção, ele ainda figurou como 3º colocado, mas ele tem ganho cada vez mais participação. Ele terminou 2022 com 23,9% de participação nesse total de valor de obras. Construção de edifícios continua sendo o segmento mais importante, seguido por obras de infraestrutura. Então, a pesquisa revelou que as empresas do setor da construção são 174,7 mil empresas, e essas empresas empregam 2.300.000 pessoas aproximadamente. Essas empresas geraram 439 bilhões de reais em valor de incorporações, obras e serviços da construção e pagaram 79,6 bilhões de reais em salários retirados e outras remunerações. Como destaques da pesquisa, que 2022 apontou, a gente pode colocar o ganho de participação dos serviços especializados para a construção como um segmento que vem cada vez mais tendo importância e relevância no total de valor de obra gerado. Outro ponto seria em relação aos salários médios pagos. Obras de infraestrutura é o segmento que mais paga salários
em média, 2,6 salários mínimos em 2022, em contrapartida à construção de edifícios e os serviços especializados para a construção. Nós podemos destacar em termos das unidades da federação a troca ali de posições entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais se torna a segunda unidade da federação mais importante em 2022, o Rio de Janeiro fica em terceiro colocado, e as perdas aí a queda aí da posição de Pernambuco, que era a quinta unidade da federação mais importante, passa a ser a 11ª em 2022, e em contrapartida, Paraná, que era a 7ª mais importante, passa a ser a 4ª mais importante em 2022. E um outro ponto que eu também acho importante destacar dela, que a pesquisa revelou, é em relação ao pessoal ocupado, que ali em relação ao período da pré-pandemia, né, a pesquisa mostrou que, independente da pandemia, o número de pessoas ocupadas ano a ano, né, de 19 para 20, 20 para 21, 20 para 21 para 22, sempre houve um crescimento, né, então mostrando a importância da indústria da construção, mesmo num momento aí de grande crise que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, passou. E aí várias justificativas, né, o segmento da construção foi considerado uma atividade essencial desde o momento que a pandemia se instalou no Brasil. Então isso ajudou também nesse resultado que a pesquisa revelou. A pesquisa revelou que em 2022 a construção de edifícios continuou sendo o mais importante dentre os 3 grandes segmentos. Ele fechou 2022 com 42,4% de participação, seguido aí depois por obras de infraestrutura como o segundo mais importante. Mas ao longo desses últimos 10 anos, a obra de infraestrutura foi o segmento que mais perdeu relevância ao longo aí dos últimos 10 anos, mas ele ainda continua como segunda posição, seguido aí por serviços especializados para a construção, que vem ganhando cada vez mais participação aí ao longo dos últimos 10 anos. A PAIC revelou em 2022 que houve, ao longo aí dos últimos 10 anos, uma redução no número de pessoal ocupado. O número de pessoal ocupado em relação a 2013, né, os últimos 10 anos, caiu 21,9%, e terminou aí com 2.300.000 pessoas em 2022. Mas o que eu acho mais relevante da gente falar desse ponto, né, do posto de trabalho, de pessoal empregado, é a comparação com o período ali da pré-pandemia, né, antes de ocorrer a pandemia do Covid-19, ali justamente no ano de 2019. Então, o que a gente percebeu ao longo aí dos últimos 4 anos foi que todos os anos houve um crescimento do número de pessoal ocupado ano a ano, né? Esse número foi de 21,6% aí de crescimento em relação a 2019, e o que emprega mais ou menos 441.000 pessoas ocupadas, né, ao longo desses 4 anos. Então, em relação ao número de pessoal ocupado, eu acho que esse dado é o mais importante que a pesquisa revelou aí para 2022. Em relação a 2021, a PAIC revelou que houve um crescimento de 4,4% do número de pessoal ocupado. A PAIC revelou também em relação ao número de pessoal ocupado, quando a gente olha aí, na verdade, na segmentação, né, nos 3 grandes segmentos, construção de edifícios continuou sendo o segmento mais importante do setor da construção ali ao longo dos últimos 10 anos. Mas a gente percebeu uma mudança estrutural ali ao longo desses 10 anos. Há 10 anos atrás, as obras de infraestrutura eram o segundo segmento mais importante em termos de pessoal ocupado. E serviços especializados para a construção ultrapassou ao longo desses 10 anos essa importância, atingindo aí a segunda posição em 2022. A PAIC revelou que dos 79,6 bilhões de salários pagos em 2022, o segmento dos 3, né, o mais importante foi o de obras de infraestrutura, pagando 28 bilhões de reais em salários, seguido aí por construção de edifícios e serviços especializados para a construção em terceiro lugar. Quando a gente faz uma análise dos salários pagos, mas em termos de salários mínimos, a gente pode chegar a algumas conclusões diferentes que a pesquisa revelou. Por exemplo, o valor em salários mínimos ao longo dos últimos 10 anos tem caído, pagava ali há 10 anos atrás 2,6 salários mínimos, e esse valor cai em 2022
para 2,2 salários mínimos. Dos 3 grandes segmentos, o que mais paga em termos de salários mínimos ainda é obras de infraestrutura, pagando 2,6 salários mínimos em média em 2022, seguido por construção de edifícios e serviços especializados da construção, que pagaram 2 salários mínimos em média no ano de 2022. Outro ponto que a pesquisa também revelou é quando a gente olha o demandante das obras, separando entre o setor público e o setor privado. O que a gente percebeu ao longo dos últimos 10 anos é que o setor público tem perdido participação para o setor privado. Um dos motivos disso é justamente pelo valor, pelas obras de infraestrutura. Cada vez mais o setor privado tem ganhado participação, né, nesse segmento de obras de infraestrutura, e aí são várias mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos, a parceria público-privada. Então são alguns exemplos que podem justificar esse ganho de participação do setor público e, consequentemente, a perda de participação do setor privado. Né? Em 2022, a pesquisa apontou que 30,2% do total de valor de obra gerado foi gerado pelo setor público, né? Então 30,2% do setor público significa 69,8% gerado pelo setor privado. Mas já em relação a 2021, né, a gente percebeu que o setor público ganhou uma pequena recuperação depois de vários anos seguidos aí de queda de participação. Então a gente percebeu que isso aconteceu entre 2021 e 2022. Houve uma queda na concentração aí ao longo dos últimos anos. E a concentração do segmento da construção chegou no menor valor da série histórica em 2022, com 3,5% de concentração. Quando a gente avalia, né, a pesquisa em relação aos termos regionais e por unidade da federação, a pesquisa mostrou que em 2022 a região sudeste continuou sendo a mais importante, tanto em valor de obras quanto também em valor de pessoal ocupado. Esse valor, em valor de obras, aproximadamente 50% é gerado do valor de obras total do Brasil, está ali concentrado na região sudeste, seguido pela região nordeste, região sul, centro-oeste e norte. E o que a gente percebeu, né, ao longo dos últimos 10 anos foi que cada vez mais a região sul tem ganho participação, né, em relação a esse valor de obras do Brasil, mas ela ainda figurou na terceira como região mais importante. Do ponto de vista das unidades da federação, o que a gente conseguiu perceber foi que São Paulo continua sendo aí a unidade de federação mais importante do Brasil em termos de valor de obra gerado, mas a gente vê algumas mudanças aí de posição nesse ranking nos últimos 10 anos. Rio de Janeiro, que era segundo mais importante, a unidade de federação mais importante do Brasil, passou para a terceira posição. Ele perde essa posição justamente para Minas Gerais, que era a terceira, e passa para a segunda. E 2 destaques que eu acho importante a gente mostrar foi a posição do Paraná, que ela era a 7ª unidade de federação mais importante em 2013 e passa para a 4ª posição em 2022, e também Pernambuco, que era a 5ª posição em 2013, passando para a 11ª posição em 2022. E aí, assim, a justificativa disso a gente pode, como uma das possibilidades, são, por exemplo, obras de infraestrutura que estavam aquecidas naquele tempo, ali no ano de 2013, e que já em 2022 algumas obras já se finalizaram, o que faz com que se ocorra alguma perda de participação de uma unidade de federação ou outra. TVC, a TV do Correio da Manhã.